Ó Jesus, eis aqui uma igreja que te adora, que te bendiz, Senhor. Eis diante de ti uma igreja rendida, prostrada aos teus pés, Senhor, declarando a tua glória, declarando a tua majestade e declarando, Senhor, quão pequeno nós somos diante da tua majestade, Senhor. Nesta noite, Pai, que a tua palavra, ao ser ministrada neste momento, Senhor, possa vir produzir em nossos corações a transformação necessária, Senhor. Mas diante de tudo que nós já fizemos, Senhor, te pedimos, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, recebe as nossas manifestações de gratidão a Ti, por todos os benefícios, por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, e por, acima de tudo, por gratidão, Senhor, por sabermos que o Senhor continuará a cuidar de nós, que o Senhor continuará a cuidar de nós aqui, enquanto estivermos, Senhor, porque o Senhor não nos abandonará, e que nós tão somente possamos, Pai, render a Ti a honra, render a Ti a glória e render a Ti o louvor. Senhor, abençoa o Teu Filho que vai ministrar a Tua palavra nesta hora, dá a ele a sabedoria, usa o Teu Filho, usa o Teu servo, Senhor, com Teu Espírito Santo, com ousadia, com intrepidez, Senhor, Pai, com precisão para falar e ser um instrumento para ministrar sobre o Teu povo aquilo que nós precisamos, Pai, para que assim possamos crescer no conhecimento do Senhor. Abençoa-nos, é o que Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar, pastor Jacó está com a palavra. A paz do Senhor, irmãos. Convido os irmãos, por favor, a abrirem as suas Bíblias e deixá-las abertas no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e o versículo 10. Eu vou ler a partir do 6, que diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O título da mensagem de hoje é Semeie sempre o bem. Eu queria deixar como uma imagem inicial, uma reportagem que eu li há algum tempo, não me lembro exatamente há quanto tempo, mas contava uma história de um fazendeiro americano que, por vários anos consecutivos, ele tinha ganho o prêmio de melhor produtor de milho. As espigas dele eram as mais bonitas, eram as mais cheias, eram as maiores, eram as mais vistosas, né? Era quase que não apresentava nenhum defeito estético. E como ele ganhou por vários anos consecutivos, sempre um repórter, ele tem alguma curiosidade, né? E foi perguntar a ele qual era o segredo dele ganhar por tanto tempo. Ele disse: é simples, eu não quero as minhas sementes só para mim. O que eu faço? Eu pego as minhas sementes e as mesmas sementes que eu planto no meu campo, eu entrego para todos os produtores que têm um campo que fazem fronteira com o meu. Então, é como se o meu campo ficasse no meio de uma gama de produtores que tem a mesma semente que eu tenho. Então, não existe possibilidade alguma de vir uma germinação pelo ar e germinar a minha semente, uma semente ruim com uma semente boa. Então, o meu milho, ele está bem protegido, né? A minha plantação está bem protegida. Então, aí nós percebemos que aquela pessoa que, casando com a palavra, ele era alguém
que queria fazer o melhor, mas entendia que para isso acontecer, isso daí não viria por acaso, tinha que ter um trabalho de base, e ele fez. Pegando isso, esse exemplo, e trazendo para o nosso meio, irmãos, nós só podemos semear sempre o bem se nós tivermos a mentalidade de Cristo. Então, o mesmo apóstolo que escreveu essa carta à província da Galácia, ele escreveu também, o que eu vou ler agora, à igreja que estava em Roma, mesmo sem ele ter pisado o pé lá. Ele diz assim, no capítulo 12, versículo 2, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento. Voltando para o fazendeiro. A mente do fazendeiro, ela tinha mudado, ela não estava mais no nível que a maioria estava. Ela tinha dado um salto. Ele entendeu que para ele conseguir uma semente de excelência, ele tinha que fazer exatamente aquilo que ele fez. Paulo está dizendo aqui para os crentes de Roma que, se eles quiserem fazer alguma coisa diferente do que já vem sendo feito, e também ele fala da mesma coisa aqui para os crentes da Galácia, só que ele não diz o que deve ser feito, e ele diz aos romanos, é mudar a mente. Quando ele fala que tem que transformar a mente tem que ser igual à mente de Cristo. Então, eu queria dizer que a gente não faz o bem porque nós queremos. A igreja do Senhor, ele estava escrevendo para a igreja, e aqui eu quero que você entenda e tente sair um pouco da epístola aos Romanos e aos Gálatas, e entenda como se Paulo estivesse escrevendo hoje para a igreja da Amazônia, especialmente a igreja de Manaus, especificamente o Templo Sede no bairro da Glória, e para todos aqueles que estão nos alcançando, ele está dizendo, vocês só podem atingir esse nível, e a palavra de Deus, ela é um mandamento, ela é mandatória, ela diz que tem que fazer, mas você tem que transformar a mente para você fazer e obedecer a palavra de Deus. Quando ele diz transformar o entendimento, é a mesma palavra que está registrada nos evangelhos, quando fala que Cristo se transfigurou. Então, é a metamorfose. Paulo está dizendo, não dá para avançar, não dá para avançar se nós estivermos fazendo a mesma coisa desde o começo. Nós temos que ter a mente de Cristo. Então, para semear o bem, não adianta ser por impulso humano, não adianta ser por um desejo que de repente brotou no coração. Nós precisamos experimentar essa transformação no reino de Deus, a nossa mente, o nosso intelecto, as nossas balizas, elas precisam ser remarcadas por essa transformação da mente de Cristo. Isso, irmãos, Paulo ainda diz, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, assim, se a nossa mente não mudar, tudo que nós pensamos, que nós experimentamos o que é bom no Senhor, vai ficar só no campo do achismo, da especulação. E quando essa palavra aqui ela está sendo ministrada, a ideia é que cada um de nós façamos uma autoavaliação para ver se o que nos move, o sentimento que nasce do nosso coração, e desde quando nós abrimos os olhos pela manhã e saímos para a nossa vida diária, se tudo o que nos move está baseado nessa mudança de entendimento na mente de Cristo. E quando Paulo escreve isso, e aqui é um ponto interessante, ele não diz qual é a idade que a pessoa deve fazer isso. Então, a gente entende que todas as fases da nossa vida, desde a etapa em que nós somos crianças até o tempo da nossa melhor idade, nós temos que ter a mente de Cristo e nós temos que estar plantando o bem. Está ouvindo, irmão Samuel? Então, não tem uma idade específica. Então, não diga assim, vou fazer amanhã.
Se você já sabe que tem que fazer e não está fazendo, segundo a palavra de Deus, já está em pecado. Mas vejam só, irmãos, nós precisamos, o apóstolo Paulo, ele coloca aqui uma observação muito forte em relação à lei, que ele diz, olha, não se engane, Deus é justo, e por ele ser justo, não é pelo fato de você ser crente que ele vai mudar a lei dele não sofre mutação. Aquilo que você semear será exatamente aquilo que você vai colher. Então não queira plantar abacaxi, apesar do abacaxi daqui ser gostoso, e querer colher morango, ou querer colher uva. Essa lei é uma lei que não dá para fazer o jeitinho brasileiro. Então, Paulo está solenemente advertindo os crentes da Galácia, dizendo, olha, vocês precisam ter cuidado, abram os olhos, pensem muito bem o que está motivando vocês e o que vocês vão fazer, porque a partir do momento em que vocês praticarem a ação, não tem mais retorno, vai colher. Então, irmãos, diante dessa palavra, é para a igreja do Senhor ela tremer, é para ela ficar pensativa, o que eu estou fazendo? Primeiramente, o que está me motivando? E o que eu estou fazendo? Quais são as minhas atitudes? O que está na minha mente? Porque o que está na mente é um processo teórico que tem potencial para se tornar uma ação. Então, nós precisamos, por isso que Paulo diz, mude a mente, mude o software, porque aí, tudo que vier daí, será uma consequência benigna. Então, a responsabilidade é individual, ele diz assim, porque a cada um levará o seu próprio fardo, verso 6, capítulo 6, verso 4, cada um levará a sua própria carga, pois o homem, o que ele semear, isso também ele ceifará. E Mateus capítulo 12, no versículo 36, diz assim, todos prestarão contas a Deus do que disserem. Então, os irmãos estão percebendo que não só são as atitudes, aquilo que se torna uma ação, mas até das palavras nós vamos prestar contas. E essa aqui não é Paulo que está dizendo. Em Mateus 12, 36, ele coloca essa frase na boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se o Senhor falou, pense bem, todos prestarão contas a Deus do que disserem. Já parou para imaginar o quanto nós já falamos de coisas que não agradam a Deus? Então, nós precisamos ter controle do nosso pensamento e da nossa língua. Ele não quer que sejamos ociosos. Então, nós precisamos semear fazendo o quê? Trabalhando. Efésios capítulo 2, verso 10 diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Já tem um projeto para você e para mim, já há um projeto para a igreja. E qual é esse projeto? Fazermos coisas boas. Isso é uma excelente plantação. Faça coisa boa. Mas por que será que eu tenho vontade de fazer o bem, e esse bem que eu tenho tanta vontade de fazer, eu não faço, e por que aquele mal que eu não quero fazer, esse eu faço? Pense nisso. Então, Deus Ele nos capacitou para fazer o bem. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 a 7, a palavra diz que Deus deu dons a todos. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas Ele é o mesmo Deus, quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. O que você está fazendo com o dom
que Deus já te deu e que no texto que nós lemos anteriormente diz que Ele já colocou um plano lá na eternidade passada para você executar. E nós também lemos que Ele te capacitou e me capacitou. Então, veja essa situação. Deus já me capacitou dando bens, Ele colocou um projeto na minha mão, o que eu devo fazer. E eu não devo me preocupar como eu devo fazer, porque eu já estou com o Espírito dele dentro de mim, me movendo. Mas onde é que está o problema? Que eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho o plano na mão, e eu não ajo fazendo o bem e fazendo aquilo que o Senhor determinou para que eu faça. E aí, quando eu não faço isso, eu estou em pecado, porque isso chama-se desobediência. Uma coisa é eu falar que não fiz por não saber, mas agora eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho alguma coisa que Ele já me capacitou, e eu sei o que é para fazer o bem. E por que eu não faço? Quando nós, naquele dia, estivermos diante do tribunal de Cristo, e o tribunal de Cristo não é para condenação, mas certamente, muitos irão perder galardão por coisas assim, de não terem feito aquilo que o Senhor determinou, irmãos. E tem muitos de nós que nós não estamos nem passando pela vida, a vida está passando por nós, e nós não estamos vendo, percebendo. O salmista pede a Deus, ele ora para que Deus o ensine a contar os seus dias. Aí um belo dia a gente acorda com 70 anos. O que eu fiz da minha vida? Não fez nada. Não fez nada por quê? Porque você não quis. Porque você já tinha um conhecimento. Paulo está dizendo: ei, igreja da Galácia, ei, igreja de Roma, vamos despertar, porque o Senhor está voltando. Mas antes dele voltar, nós estamos vivendo no tempo do meio, e no tempo do meio é um tempo de trabalho. Existe um projeto, existe um capacitador, que é o Espírito de Deus. Irmãos, nós seremos indesculpáveis naquele dia. Há um princípio importante a ser observado: o que semear, nós vamos colher. Mas Paulo aqui, ele ainda vai mostrando para a igreja que existe duas sementeiras, existe dois campos a serem semeados. Ele diz que o primeiro, e que não é recomendável, mas ele coloca justamente para que nós não entremos por ele, é semeando na carne. Ele diz: não semeie na carne, mas a carne é um campo, é uma terra fértil, né? E aliás, não precisa plantar nada nela, que já tem muita coisa ruim. É a natureza humana, e é um canteiro excelente para as obras da carne. Então nós devemos ter cuidado com aquele cristianismo que é meramente intelectual, com aquele cristianismo que é de aparência, daquele cristianismo que tem uma veste de religiosidade, mas a prática de vida, o estilo do dia a dia, aquilo que sai da minha boca, aquilo que eu faço, como as pessoas me veem, aí é que está, porque às vezes aos nossos olhos parece que somos crentes, mas será que as pessoas que são meus vizinhos, será que a minha rede de relacionamento, será que aqueles que estão no trabalho, na faculdade, será que a rede mais íntima, aqueles que estão dentro de casa, e aí é difícil a gente esconder quem a gente é, será que eles me veem como um crente? Será que eles me veem como aquele que não semeia a semente boa e no campo bom? Será que eles percebem que eu só semeio na carne? E diz assim, Gálatas 5,14, ele mostra que nós somos novas criaturas, mas que há um embate entre a carne e o espírito, entre o velho homem e o novo homem. Diz assim: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. E aí o apóstolo vai descortinando toda a realidade, ele vai dizendo: gente, é uma luta de titãs, é o bem contra o mal, mas é melhor vocês saber
vocês saberem que existe o mal e vocês poderem lutar contra isso, de que vocês terem desconhecimento sobre isso. Então ele ainda vai além, ele diz assim, ó, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Ele diz, ó, o que tem aí na semeadura da carne ou na natureza humana, é isso que brota com facilidade, mas eu digo para vocês não semearem aí, porque isso traz uma consequência. Lembram da lei da semeadura? Se vocês plantarem nesse canteiro, olha o que vocês vão colher. Quem semeia na carne, colhe corrupção, tristeza, doença, tribulação, angústia, condenação, morte e condenação eterna. Eles não herdarão o reino de Deus. Segundo Gálatas 5:21. Em vez disso, eles experimentarão a ira de Deus. Ele está dizendo, ó, não é para semear aí, mas você tem o livre-arbítrio. Faça o que você quiser, mas a palavra de Deus está te orientando, está mostrando o perigo. Se você decidir fazer isso, Deus respeitará o seu desejo, o seu livre-arbítrio, mas tenha consciência que você não herdará a vida eterna e ainda terá muitos problemas nesta vida terrena. Irmãos, e aqui ele não está escrevendo para os ímpios, ele está escrevendo para os crentes da igreja da Galácia. Por que será que ele escrevia para eles? Será que aquela igreja, apesar de ter aceitado Jesus, não vivia um cristianismo com a mente mudada? Será que ali havia muitas dissensões, muitas facções? Será que ali havia muitos mexericos, muita fofoca e coisas desse tipo dentro da igreja? E Paulo, eu vou dizer uma coisa, Paulo só escreveu, tudo que Paulo escreve é porque ele é demandado, ele tem uma demanda. Então talvez alguém pediu ou ele soube para falar sobre essas coisas, ele está instruindo a igreja. Então, possivelmente aqueles irmãos padeciam de algum problema desse daí. Em nossas vidas também recebemos o que merecemos. Se vivermos para nós mesmos, Deus nos punirá. O que é viver para nós mesmos? É viver uma vida de egoísmo. Então, eu estou semeando, egoísmo é obra da carne. Viver uma vida para mim mesmo significa o que Paulo escreveu lá em Romanos 1, porque eles, conhecendo a Deus de livre e espontânea vontade, negaram esse Criador e adoraram imagens. Por isso, Deus os entregou às suas próprias paixões. Vejam só, irmãos, Deus respeita a nossa decisão, mas a colheita, ela chega, a conta vai chegar. E Paulo diz, olha, está aí, eu falei para vocês, semear na carne não é uma coisa aconselhável, mas eu vou falar para vocês que existe um caminho melhor, e o caminho melhor é semear no Espírito, porque quem semeia no Espírito está semeando num ótimo canteiro. É o mesmo princípio. Se eu semear no Espírito, eu vou colher as bênçãos que são consequentes dessa plantação. Como crentes nascidos de novo, fomos salvos pela graça de Deus. Portanto, o desejo do nosso coração deve ser um desejo de fazer aquilo que agrada aos olhos do Senhor. E por isso nós devemos viver uma vida piedosa em Cristo Jesus. Vejam só, irmãos, nós fomos lavados de nossa imundície, que são os nossos pecados, eles foram perdoados. Por isso, nosso coração hoje é um coração purificado, redimido. Fomos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus, da maldição da lei, redimidos de toda iniquidade. Fomos comprados por um preço, e esse preço
foi o preço da vida do Senhor Jesus Cristo, o seu sangue na cruz do Calvário. Então, como é que nós devemos semear no Espírito? O que isso envolve? Primeiramente, envolve andar no Espírito. Então, nós já vimos que nós precisamos ter a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, nós naturalmente caminharemos no Espírito. Gálatas 5, 16 a 18. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Irmãos, é muito fácil observar, porque há muitos crentes que vivem uma vida mais ou menos, ou vivem uma vida embaraçada. Por quê? Porque ainda não tem a mente de Cristo, isso a gente pode afirmar de acordo com o texto que nós lemos, e, portanto, não anda no Espírito, porque quem anda no Espírito não satisfaz o desejo da carne. Você quer ser vitorioso? Chame o Espírito de Deus para conduzir os seus passos, para conduzir as suas vidas, a sua vida. Mas quais são as consequências daquele que semeia no Espírito? A primeira coisa, ele colhe a vida eterna, ele vai para o céu, e ele vai ter uma abundante vida aqui na terra, espiritualmente falando, com a presença do Espírito, com caminhar com Deus, e terá o seu nome escrito no livro da vida, e será levado no arrebatamento da igreja. Você pode dizer um amém? Eles também, quem tem a mente de Cristo, quem semeia no Espírito e quem anda no Espírito, vai colher o fruto do Espírito. Vejam só, irmãos, os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, tudo em Gálatas, capítulo 5 e capítulo 6, Paulo está dizendo onde devemos plantar. Ele diz que só tem duas opções, na carne e no Espírito, que existem consequências, mostra quais são as consequências, e aí vem a pergunta: se nós semeamos no Espírito, sabemos que vamos para o céu, vivemos uma vida abundante lá, e aqui uma vida abundante com o Espírito Santo e com a intimidade com Deus, e nós vamos ter e experimentar os frutos do Espírito, esse que eu acabei de ler. Por que será que na igreja, por que será que entre os crentes do século 21, nós vemos pouca expressão é difícil você observar as manifestações do fruto do Espírito na vida das pessoas? Por que será? É porque está faltando a mente de Cristo, está faltando o domínio do Espírito na nossa vida. Então, a ideia dessa mensagem é um alerta. Como será que a igreja do século 21 está vivendo à luz do que a palavra de Deus diz que nós temos que viver? Porque, caso contrário, irmão, se nós não estivermos nesse caminho, só tem uma solução: a igreja está morta. Porque ela não está viva, ela não está plantada. Eu falo igreja como crentes individuais. Se nós não estivermos expressando isso na nossa vida, se tudo que tem nos move são ênfases das obras da carne, nós devemos ter muita preocupação, porque significa que nós já fomos desligados da videira e não percebemos. Estamos vivendo tipo Sansão, que o Espírito era como se fosse uma tubulação, e a gota, quando foi desligado lá, ainda estava chegando aqui em Sansão, mas ele já tinha sido cortado há muito tempo e não tinha percebido isso. Paulo está dizendo isso para a igreja da Galácia: cuidado, vocês podem estar com a mente cauterizada e não se perceberam. Irmãos, no arrebatamento da igreja, vai ter crente com 50, 60, até 100 anos, que não vai para o céu, porque viveu uma vida sem contato com Deus, uma vida religiosa. Isso é um grito, é um alerta que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: olha, aproveite sempre as oportunidades para semear o bem, e não nos cansemos de fazer o bem,
pois no tempo próprio colheremos. Isso se não desanimarmos, em outras palavras, isso se não desistirmos, isso se não amarmos mais ao mundo do que a Deus, isso se não fazermos como Demas, que abandonou Paulo e amou mais o mundo do que a Deus. Quantos Demas tem dentro da igreja e quantos já tiveram a hombridade de sair entendendo que não era o lugar deles? Mas se nós não desanimarmos, nós vamos colher esse fruto, a vida eterna e as bênçãos do Senhor na terra. Portanto, enquanto temos oportunidade, eu vou perguntar aqui, você responde só se você se encaixar nisso. Quem está vivo aqui, diga amém. Vamos, eu não ouvi direito. Quem está vivo, diga amém. Só o Gilberto Gil que dizia que só não andava atrás do trem elétrico quem já estava morto, né? Mas quantos aqui creem em Jesus e esperam a volta de Jesus? Diga amém. Então eu vou dizer aqui o que Paulo está dizendo para você e para mim. Portanto, enquanto temos oportunidade, se você respondeu dizendo que está vivo, você tem oportunidade. Façamos o bem a todos. A todos é todos, irmãos. A todos é todos. Não tem preto, branco, gordo, magro, gringo, indígena, leproso, sadio, são todos. É do macumbeiro a quem você pensar, são todos. Faça o bem a todos os homens. Aí tem uma vírgula, especialmente aos da família da fé. Faça bem ao seu irmão em Cristo também. Paulo foi taxativo, ele mesmo optou, ele disse: ei, eu decido semear no Espírito. Ele semeou o bem, ele decidiu fazer o bem, mesmo em meio ao sofrimento. Portanto, não cansemos, não sejamos preguiçosos para fazer o bem. O pastor Elilde dizia: não economize inteligência. E o pastor Paulo está dizendo: não seja preguiçoso para fazer o bem. Uma pessoa pode se cansar de praticar boas obras, mas como, pastor? Isso pode ocorrer quando as outras pessoas que estão vendo ela fazer boa obra a punem, e aí ela não aguenta a pressão. Mas Paulo está dizendo: faça o bem, mesmo que seja debaixo de pressão, faça o bem. As pessoas podem ficar cansadas quando outras pessoas não apreciam as suas boas ações. Parece assim que tem gente que sofre de holofotite. Holofotite é uma inflamação aguda no ego, que a pessoa tem que aparecer que está mostrando alguma coisa e tem que ser vista para o seu eu ficar alegre. Irmãos, Paulo está dizendo para nós fazermos o bem em todo o tempo. E olha, eu vou dizer uma coisa, nesses 2000 e poucos anos da igreja cristã, o que tem de crente anônimo que vai receber um galardão maior do que aqueles que são conhecidos não cabe em livros, porque os anônimos, eles estão fazendo para Deus, eles não estão preocupados se o nome dele vai sair no boletim da igreja ou no jornal da cidade. Ele quer saber se o nome dele está no livro dos galardões lá no céu. É isso que Paulo está dizendo. Ei, Gálatas, façam coisas boas em todo o tempo. Portanto, Paulo encorajou os cristãos a servirem outras pessoas. Os cristãos podem ajudar todos os tipos de pessoas, mas eles sempre devem se lembrar de ajudar outros cristãos também. E aí, se você quiser se dar o trabalho de ver se isso está correto, lá na sua casa, leia o capítulo 2 dessa carta e o versículo 10. Paulo também escreveu sobre como os cristãos devem viver. Eles devem mostrar amor e alegria. Irmãos, o que tem de crente rabugento, que tem cara de pitbull, que dá até medo a gente chegar perto. Dá até medo, porque dá patada, dá coice, faz tudo, né?
Mas não é só quando precisa, não é só quando precisa pontualmente. Esse que está o ponto. É todo o tempo. Diz o pastor Everlan, essa revelação dele, que quem dá coisa é crente jumento, né? Mas, então, nós devemos ficar calmos. Os cristãos devem ser pacientes, gentis e bons, porque o mundo já está cheio do que não presta. O mundo olha para os cristãos, o mundo olha para a igreja e ele quer ver algo diferente. E Jesus disse, se a vossa justiça não exceder, e em muito, não é exceder pouca coisa, é exceder em muito a dos fariseus. Eu vou dizer, os fariseus aparentemente eram crentes, vocês não estão com nada, é o que o Senhor Jesus falou. Então, nós devemos fazer boas obras para agradar a Deus, e nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Há necessidade de paciência e perseverança, isso está no versículo 9. O trabalho não é em vão, capítulo 15, verso 58, a colheita virá na hora certa, e é a vinda do Senhor. Devemos colher, se não abandonarmos a fé. E aí eu quero concluir dizendo, lembre-se do fazendeiro. Mesmo que você for amassado, mesmo que você esteja sendo injustiçado, e mesmo que na sua mão haja o poder de fazer o mal, não faça. Dê boas espigas, semeie sempre o bem, coloque o amor acima de tudo e ore por essa pessoa, e o seu galardão, na sua vida você experimentará o gozo do Espírito Santo. Nosso caráter hoje pode não ser, grave isso, o que deveria ser, mas hoje é tempo de mudança. Nós podemos ter um novo começo. Até hoje nós podemos ter plantado tudo errado, mas hoje, você ouvindo a palavra de Deus, você pode começar a fazer um replantio, porque não tem idade para plantar. Mas acredite, você é que vai decidir o que você quer. A vida eterna aguarda aqueles que são salvos pela fé em Jesus Cristo e desejam semear no Espírito e pacientemente fazerem o bem. Essa é uma das consequências. Você quer ir para o céu morar com Deus? Diga amém. Então semeie o bem. Temos apenas duas escolhas: semear na carne e colher corrupção, morte e inferno, ou semear no Espírito e colher a vida eterna. Qual é a tua escolha hoje? Hoje nós estamos em 2022, um ano muito simbólico, 50 anos de Assembleia de Deus do Brasil na Amazônia, ano do jubileu, e a palavra de Deus diz, escolha semear no Espírito. Que Deus te abençoe e coloque essa palavra na sua vida.